Hoje nós vamos falar sobre algo necessário demais para a igreja nos dias atuais. Se há um tempo onde precisávamos ou precisamos tanto disso, esse tempo é agora. E eu modifiquei o título da mensagem dessa manhã para entrarmos nesse clima onde estamos vivendo desde quinta-feira. E eu intitulei a mensagem de hoje como o chamado ao reavivamento. Reavivamento é algo que a igreja precisa, que os indivíduos precisam, a cada dia, constantemente, sem intervalo e sem interrupção. Então, por isso, eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, será o nosso capítulo de reflexão desta manhã, onde nós vamos extrair algumas lições preciosas para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Se você for achando, diga amém. E se não achar, diga espera aí que eu vou achar. Joel é um dos profetas menores, tá? Então fica ali depois de Daniel. Você pode procurar, você vai encontrar o profeta Joel. Isso. Todos encontraram? Podemos orar? Fecha teus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Querido Pai, pedimos permissão ao Senhor nesse momento para podermos refletir na Tua palavra. Que o Senhor possa nos conceder o poder do Teu Espírito, para que Ele nos ensine, para que Ele nos ilumine, e que a mensagem, ó Deus, separada para esta manhã, seja como um bálsamo para nós, mas também seja como um chamado ao despertamento e ao reavivamento espiritual da Tua igreja. Que esse instrumento ao qual o Senhor separou para esta manhã possa ser iluminado pelo Teu Espírito, e que de minha boca saia somente aquilo que for da Tua vontade, para que não seja um mero homem que fale, mas sim um homem instruído pelo Senhor. Nos dê a Tua bênção, fique conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar a nossa leitura, Joel capítulo 1. Joel capítulo 2, versículos do 12 até o 17, tá bom? E nós lemos assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? A mensagem de Joel é uma mensagem muito delicada. No período que ele vivia, o povo estava passando por uma série de dificuldades que estava atingindo desde a agricultura até os rituais feitos no templo. Então era uma crise generalizada em Judá e em Jerusalém. As pessoas estavam vivendo um período tão intenso de dificuldade que muitos deles nem se davam conta do perigo que estavam correndo
por estarem afastados do Senhor. Mas então, diante de todo esse cenário propício para o fracasso do povo, Joel recebe uma mensagem do Senhor para que aquele povo seja despertado. Só para você ter noção, o cenário que envolvia o tempo profético de Joel, caíram pragas mediante 4 tipos diferentes de gafanhotos, que devastaram as plantações, que acabaram com o mantimento do povo. Logo em seguida, mediante a essa atrocidade no campo, vieram as pragas mediante a fome. Porque tudo aquilo que foi eliminado pelos gafanhotos não dava mais para produzir alimento para aquele povo. Se isso não bastasse, logo em seguida os rios secam, a seca vem, a terra fica infértil, a economia estava em frangalhos, não havia mais possibilidade de reerguer aquela situação. E se não fosse pouco, o ministério no templo estava corrompido. As pessoas não sentiam mais necessidade de ir àquele lugar para poder adorar a Deus. É por isso que essa mensagem é tão urgente para nós também. Porque se você para e pensa e olha a situação que estamos vivendo, nós não estamos distantes daquilo que aconteceu no passado. Nunca vimos, como nos dias de hoje, tantas pessoas que se afastam de Deus. Outras que nem acreditam que Ele existe. Nunca vimos, como nos tempos de hoje, tantas pessoas que procuram os seus próprios interesses, não buscando os sonhos e planos que Deus tem para eles. Nunca vimos uma crise espiritual tão intensa como a que vivemos nos dias atuais. E, infelizmente, isso tem tirado o sono de muita gente, tem feito com que a igreja monte estratégias para trazer o povo de volta, mas montar também estratégia para a conservação e reavivamento de sua igreja. Se nós fizéssemos uma pesquisa em qualquer igreja adventista sobre reavivamento espiritual, infelizmente teríamos um baixo índice de irmãos que responderiam que estão em pelo menos 80% reavivados. Sabe por quê? O trabalho do reavivamento espiritual, ele não começa apenas quando o projeto 10 dias de oração inicia, mas ele começa quando diariamente eu sinto a necessidade de estar mais próximos do Senhor. Quem sabe você chegou aqui hoje buscando esse reavivamento. Quem sabe você já está no processo. Mas pode ser que eu fale para alguém que ainda não caiu em si e ainda não sente a necessidade de se tornar uma pessoa mais reavivada. É por isso que essa mensagem é especial e propícia para o dia de hoje. O primeiro ponto que nós iremos tocar nessa manhã é a maneira com a qual nós precisamos ser reavivados. Como deve acontecer esse reavivamento? Joel ele enumera 4 aspectos primordiais para que isso aconteça. O primeiro deles é a conversão a Deus. Infelizmente vivemos em um período onde as pessoas estão convencidas da verdade. Isso é fato, estão convencidas, mas não estão convertidas. Convenção e conversão são 2 coisas totalmente diferentes. Eu me convenço que Jesus é o Senhor, mas eu só me converto quando eu decido fazer a vontade dele em minha vida. É muito fácil eu aceitá-lo como meu Salvador, mas na hora de aceitá-lo como meu Senhor, parece que eu não consigo me desprender de tudo aquilo que não faz parte da sua vontade. Então, querida igreja, você que me acompanha também pelo YouTube, a primeira atitude do cristão é se converter dos maus caminhos, conforme a Bíblia apresenta. É se humilhar perante o Senhor, dizendo: Deus, eu tenho várias dificuldades, várias necessidades e dificuldades que me afastam de Ti.
e que são do meu próprio interesse, mas eu não quero fazer isso. Eu preciso traçar o caminho inverso para fazer a vontade do Senhor. Então me ajuda. Joel incentiva o povo agora a tomar uma atitude diferente de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Chega de viver um cristianismo morno, de viver um cristianismo onde eu tenho que adaptar Deus à minha vontade, sendo que eu é que preciso me adaptar à vontade de Deus. A conversão verdadeira implica voltar-se para Deus. Deus passa a ser o centro da vida do convertido. O mais importante agora é a vontade de Deus, os interesses de Deus e a atuação de Deus. A gente não costuma dizer que Deus está em primeiro lugar? Se Deus está em primeiro lugar, Ele também precisa estar aonde? No centro da minha vida. Para que tudo possa dar certo no meu processo, mesmo diante de fracassos, nós precisamos colocar Deus como o centro. Até porque nós cremos que Ele está no controle de toda a nossa vida. Ele está no centro e no comando de toda a existência no planeta Terra e em todo o universo. Veja que frase forte de Ellen White. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Eu que trabalho ali no colégio, minha esposa também, a gente vê uma série de dificuldades com os alunos. Muito disso mediante a tecnologia. E quem sabe é dificuldade também dos mais velhos, dos adultos, que é quem sabe acordar e a primeira tarefa do dia é pegar o smartphone, conectar ali na internet e ver se chegou uma mensagem de alguém importante também. Ou eu vou no meu Instagram, no meu Facebook, ver se recebi alguma curtida. E quem sabe a oração que deveria ser o primeiro passo, o estudo da Bíblia que deveria ser a primeira tarefa do dia, acaba não sendo feita porque eu coloquei outras coisas na frente da minha própria comunhão com Deus. Nós precisamos dar prioridade a quem deve ser prioridade para nós. E a nossa maior prioridade como cristãos é estar ligados à fonte da nossa fé, para poder a cada dia ter um coração reavivado e ativo, com paixão pelo Cristo que morreu por cada um de nós. O segundo aspecto apresentado por Joel é a intensidade. A conversão a Deus deve ser de todo o coração. Você já ouviu a expressão em que diz que 99% salvo é 100% perdido? A nossa busca tem que ser total. A nossa entrega tem que ser total, sem reservas. Ela não pode ser limitada, mas eu preciso me entregar por inteiro, até porque Deus, ao enviar o seu Filho, Ele não poupou esforços para que eu e você tivéssemos o privilégio de ter um Deus vindo a esse mundo, sofrer, morrer e ressuscitar, somente por amar a mim e a você. Deus, Ele não pensou nas consequências, Ele pensou em você, porque Ele sabe que você é importante. Ele não se negou em nenhum momento, Ele se entregou por inteiro, provando a morte que nós merecíamos, mas que Ele provou para nos dar direito à vida de novo. Então, igreja, a nossa entrega a Deus deve ser completa, sem reservas, sem falta. Precisamos nos apresentar ao Senhor com tudo aquilo que temos e somos. Ah, pastor, mas eu sou pecador demais, eu tenho vergonha de me achegar até o Senhor.
Ellen White, no livro Caminho a Cristo, nas suas primeiras páginas, ela diz: não há um momento mais propício para você se apresentar a Deus do que aquele momento em que você acabou de cair. O problema não é cair, o problema é permanecer no chão. Então esse é o momento de nós nos levantarmos para nos entregar por inteiro a Deus. Já chega de uma vida de fracassos espirituais. Nós precisamos, nesse tempo, onde nós vemos tudo acontecendo de uma maneira acelerada, anunciando a volta de Jesus, o momento de fazer um concerto e de ouvir o chamado do Senhor para um reavivamento eficaz. Então, querida igreja, essa é a hora. O momento é hoje. Não é amanhã, não é depois, não é semana que vem, é agora. O Senhor está chamando você para um reavivamento agora, nesse momento. E eu tenho certeza que através do Espírito Santo Ele fala ao seu coração todos os dias: filho, vem para perto de mim. Eu quero te ajudar, eu quero te reavivar. O meu Espírito está à sua disposição. Então use esses meios para poder ser um cristão mais autêntico. Alguém mais apaixonado pela missão que eu entreguei a você. Terceiro ponto: tristeza. Como assim, pastor? Eu sou um cristão para ser feliz e agora você vem falar de tristeza. Mas a tristeza apresentada por Joel é a tristeza pelo pecado. Existem dois tipos de tristezas apresentados na Bíblia, pelo menos no aspecto humano, no que diz respeito às nossas atitudes para com Deus. Existe aquela tristeza tida como um remorso, que é a tristeza que Judas tem antes de cometer o seu suicídio. Mas tem aquela tristeza pelo pecado, quando o Espírito atua no coração, convencendo a você que o pecado cometido precisa ser confessado e que você necessita do perdão. Aqueles indivíduos ali foram aconselhados por Joel para fazer algo muito interessante. Joel destaca que o reavivamento verdadeiro acontece com jejuns, choro e pranto. Você já viu alguém chorar de espernear no chão? Já, né? É isso que Joel está ensinando as pessoas a fazerem. E era cultural isso. As pessoas, quando se entristeciam, vestiam-se de pano de saco, jogavam cinza sobre a sua cabeça e lamentavam vários e vários dias. Lembra da história de Jó? Jó se colocou em um lugar isolado, após perder tudo, e os seus amigos que vieram ao seu encontro sentam junto com ele e tomam a mesma atitude, porque sabiam que diante daquele homem estava uma tristeza intensa, motivada pela investida do inimigo de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Ao jejuar, presta bem atenção, que é o que nós já estamos fazendo hoje. Ao jejuar, renunciamos ao prazer imediato da satisfação da fome para buscar o prazer maior da presença de Deus. Cientificamente comprovado, quando você está com fome, a sua mente ela funciona mais rápido. Mas eu não falo da fome intensa, eu falo do jejum proposital. A abstenção de alimento para um fim específico. A sua mente ela funciona melhor. Você tem mais disposição para certas coisas. Conversando com uma pessoa que tem experiência em jejuns de 3, 4 dias, ela me falou: olha, pastor, depois do segundo dia de jejum, você já não sente mais fome. Um dia eu quero ter essa experiência. Hoje eu ainda não consigo. Mas deve ser algo incrível. A sua mente está limpa, está sã, para que Deus possa ali operar de todos os meios possíveis, para que você entenda que o momento é agora de ser reavivado, de ser motivado a viver uma vida diferente. E continua: jejuar e convencer-se de que obter o perdão,
Jejuar é convencer-se de que obter o perdão de Deus é mais essencial do que se alimentar. É sustentar-se em Deus somente e não nas bênçãos que Ele dá. Para ser sinceros, quando chegamos a Deus, muitas vezes nós procuramos as bênçãos que Ele tem para oferecer. Você lembra da história de Jacó? Jacó era um homem amargurado. Tinha um nome que era o pior de todos até aquele momento. Mentiroso. Mas ali no encontro com o Senhor, ele agarra, briga, luta e diz: olha, você não vai embora sem me abençoar. E realmente, nós vamos ao Senhor em procura de uma bênção, do suprimento de uma necessidade que temos. Mas quando nós nos privamos de determinadas coisas, nós entendemos que mesmo que a bênção não chegue, o Senhor da bênção está comigo. Precisamos entender que se a bênção não chega, se a necessidade não é cumprida ou suprida, Deus, Ele está no controle da minha vida. O povo estava aflito porque não havia comida. Estava triste porque os campos estavam devastados. Estavam ali estarrecidos porque os sacerdotes estavam completamente desnorteados diante de tudo o que estava acontecendo. Mas vem Joel, enviado por Deus, e diz: olha, essa é a atitude para que vocês saibam que Deus está no controle. É buscar desesperadamente o perdão e a misericórdia de Deus, admitindo que só a graça de Deus salva. Nós não podemos fazer nada para que tenhamos salvação por nossa própria conta, mas somente Deus pode nos conceder esse dom, que foi plano seu e que é plano seu para mim e para a sua vida, para que possamos viver uma vida melhor. Em quarto lugar, Joel incentiva o povo a ter sinceridade. Ser autênticos naquilo que fazem. Rasguem o coração e não as suas vestes. Os antigos demonstravam sua tristeza ou indignação, rasgando as suas vestimentas. No entanto, muitos encenavam um arrependimento que não era autêntico. Deus espera de nós mais do que a dramaturgia. Ele não deseja que sejamos atores. Deus quer que compreendamos quão desesperadamente desamparados estamos sem Ele e que sintamos uma profunda ansiedade em buscá-lo. É difícil, mas é a pura realidade. É difícil hoje em dia você tentar, na ótica humana, dizer quem é e quem não é. Dizer quem está sendo autêntico ou não. Porque é muito fácil viver de aparências. Mas é difícil ser alguém de coração, de alma, buscando a Deus com tudo que temos, com tudo que somos. O resultado desse reavivamento, assim como já foi falado, é entender que Deus está no controle. Segundo a Bíblia, as dificuldades pelas quais passamos não estão alheias aos olhos de Deus. Ele está observando tudo o que acontece. Abacuque diz que nós precisamos nos calar diante do Senhor, porque Ele está no seu santo templo. Isso significa Deus está no controle. Deus está no comando. Então, querido irmão, querida irmã, está difícil para você? Parece impossível? Está complicado? Às vezes é o esposo que não corresponde às suas indagações para que ele conheça o Evangelho.
Às vezes é o filho que se afastou dos caminhos do Senhor, hoje anda por um caminho que você não desejava. Às vezes é você mesmo que olha para dentro de si e não vê solução. Mas entenda uma coisa, ao retornarmos para o Senhor, colocamos diante dEle e entregamos na mão dEle o controle da nossa vida. Pode ser que os filhos nunca voltem. Pode ser que o esposo nunca aceite o Evangelho. Mas Deus, Ele está no controle de cada situação. As oportunidades, elas são lançadas. Cada um tem a responsabilidade de, mediante o seu livre-arbítrio, aceitar ou não. Mas precisamos entender que o Senhor está no controle da nossa vida e de nossa existência. O resultado da renovação espiritual é experimentar as bênçãos de Deus. Na época de Joel, o povo estava passando fome e experimentando carência dos itens básicos de alimentação. Tanto que os serviços do templo estavam suspensos por falta de ofertas para os rituais dos santuários. Após o povo se converter a Deus, Ele derramou suas bênçãos materiais e o povo passou a ter o que ofertar. E as cerimônias da casa do Senhor voltaram a acontecer. Deus nos dá as bênçãos materiais, mas não para desfrutarmos delas egoisticamente. Somos abençoados para abençoar pessoas que Deus também ama. Esse é o resultado. O resultado de alguém que busca o reavivamento e que busca viver em fidelidade. E agora vem uma mensagem mais forte para nós. Os participantes do reavivamento somos nós que estamos aqui hoje, desfrutando desse dia todo especial de jejum, de oração, de palavra. É certo que cada um será salvo por sua experiência pessoal com Deus. Eu aceito e por meio da minha obediência eu respondo a essa salvação. Mas não podemos esquecer de que Deus tem planos para a nossa coletividade, para a nossa família e para a nossa igreja. Quem deve participar da renovação espiritual? Uma vez eu ouvi uma expressão, na verdade já ouvi há muito tempo, e que sempre me chamava a atenção e me deixava muito triste. Era quando as pessoas diziam assim: a salvação ela é individual, porque a igreja somos nós. Eu sou a igreja. A salvação de fato ela é individual. Mas como essa mensagem fala, Deus tem planos para o coletivo. Se não fosse assim, Ele não teria fundado uma igreja, uma comunidade. Então essa história de dizer que a igreja somos nós, ela me deixa incomodado, sabe por quê? Porque quando você toma a palavra igreja, eclésia do grego, você encontra uma tradução, onde diz ajuntamento de pessoas. Não é uma só. Às vezes encontramos pessoas que dizem assim: ah, mas eu não vou conversar com fulano porque eu já fui lá e parece que ele não quer dar ouvido, a salvação é individual, então ele que vá para lá. Não é assim que funciona. Deus tem plano para a sua igreja, para a sua comunidade de fé, aonde o membro mais forte ajuda um membro mais fraco, aonde um permanece abraçado com o outro diante das dificuldades da vida, aonde eu vou até alguém e ofereço uma oração mediante a situação que ela está vivendo, entendendo que é parte da minha vida cumprir a missão também de ajudar aqueles que fazem parte da comunidade, mas que infelizmente não estão tão firmados assim. A salvação ela é individual, não esqueçam, mas Deus tem plano para a coletividade da igreja.
Então nunca deixe ninguém dizer assim: ah, a igreja somos nós, eu sou a igreja. A igreja é isso aqui. A igreja são vocês, que estão aqui toda semana, se importando uns com os outros, visitando aqueles que caíram. Antes de julgar, estão ali para ajudar, estão ali para tentar recuperar. Porque a sua missão não é matar aquele que já está morrendo, mas é levantar aquele que está caído e prosseguir com ele na caminhada. O alvo do reavivamento sou eu, você, somos nós. Esses são os participantes do reavivamento que Deus quer que tenhamos. De pouca serventia, veja só, será se somente 1 ou 2 irmãos da congregação experimentarem um avivamento. Toda a comunidade deve buscar e alcançar a renovação da graça de Deus. Nós precisamos renovar os nossos votos com o Senhor todos os dias. Se vocês não estivessem aqui hoje, participando desse momento, vivendo os 10 dias de oração que está tão bem planejado, para que você entre em uma atmosfera espiritual e seja reavivados, como é que nós estaríamos? Mortos em nossos delitos e pecados, sem a necessidade de nos reavivarmos espiritualmente, nos entregarmos mais uma vez nas mãos do Senhor. Joel chama ao reavivamento, veja bem, os anciãos e as crianças, e os que mamam no peito. Então, meu irmão, não existe idade para você estar perto do Senhor. Todo tempo é tempo de você buscar a Deus. Desde o mais novo até o mais experiente. Além de incluir todos, o reavivamento precisa ser mais importante que tudo. Ao chamar todos a uma busca por Deus, diz Joel, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Sabe o que isso quer dizer? Nós nos casamos em 2020. Um casamento lindo. Quem sabe em uma outra oportunidade eu posso mostrar a festa para vocês. Mas na cabeça do noivo, o mais importante vem depois, né? A lua de mel. Porque é o momento onde você vai consumar o seu casamento. Só que Joel está dizendo o seguinte aqui: o mais importante para um noivo e para a noiva são as núpcias. Mas mesmo assim, eles precisam tomar uma atitude de deixar o mais importante temporário para depois e buscar o mais importante eterno agora. Quem sabe hoje você tem buscado algo que você julga importante. Mas quem sabe esse tão importante de agora não colabore com a sua eternidade com Deus. Então esse é o momento de deixar o transitório para depois e buscar o que é eterno agora, para que as marcas de quem é eterno esteja sobre você, para que na eternidade você desfrute todas as delícias que ainda não desfrutamos nessa terra. Deus nos chama para um reavivamento espiritual. Um chamado, ele não vem com a possibilidade de depois eu vou. O chamado, ele é urgente. E ele deve ser atendido prontamente, com um sim ou com um não. Nós já vamos concluir nossa mensagem.
Mas precisamos entender qual a finalidade desse reavivamento. A glória de Deus é o grande objetivo do reavivamento da igreja. Deus é envergonhado e ultrajado quando seu povo sofre por conta de estar afastado de Deus. Mas Deus é honrado quando seu povo vive à altura de todo o seu propósito. A melhor definição para isso aqui é o testemunho de uma igreja viva e eficaz.